intolerância religiosa, né? Mas eu acho que para nós começarmos esse estudo, essa reflexão, eu acho que ela vai servir para todos nós. Porque, afinal, não é só uma reflexão a partir do sentido religioso, né? Eu acho que tem a ver com muita coisa, porque eu acho que a religião, a tolerância religiosa, ela é uma consequência de quão eu estou sendo tolerante para as coisas do meu cotidiano. A primeira reflexão que me surgiu foi sobre a tolerância para comigo mesmo. Será que eu estou me tolerando? Será que eu estou... Como é que eu estou me enxergando diante de uma sociedade, de um mundo de provas e expiações que nós sabemos que estamos tentando passar para um mundo mais regenerado? Como é que está a minha tolerância com a minha família? Eu acho muito interessante, né, Marisa? Porque hoje, desde que nós chegamos aqui na Casa Espírita hoje, surgiu no GO esse tipo de indagação, né? A família, aqueles que estão ao meu lado, aqueles que caminham junto comigo. Não precisam ser parentes necessariamente consanguíneos, certo? A minha tolerância política, esse aí é um tema que está muito vivo, né? Ele está muito entre nós, especialmente nos últimos anos, no cenário americano, no cenário brasileiro, no cenário mundial. Eu falo isso porque nós temos uma guerra grande acontecendo. Então, eu vou começando aqui, vou passar a palavra para a Marisa. Essa foi a minha primeira reflexão. A tolerância comigo mesmo, com a minha família, com o mundo que nós estamos vivendo, né? Como é que eu estou sendo tolerante? Aí? Vamos lá. Legal. Quando o Ronaldo propôs esse tema, e naturalmente, quando eu propus só a alteração do título, não era para coibir de falar sobre intolerância, porque não tem como falar de tolerância sem falar de intolerância. São situações antagonistas, mas elas são importantes. Ou você é tolerante ou você é intolerante. E aí a gente tem que discutir sobre isso, né? Mas eu queria voltar um pouquinho sobre o primeiro conceito de tolerância, né? Porque eu acho que tolerância é daquelas palavras que elas nos trazem diversos conceitos e nem sempre a gente está na mesma página, né? Durante até muito tempo eu tinha muito forte em mim, embora conhecesse os demais conceitos, de tolerância no sentido de que eu tolero o Ronaldo. De ponto até pejorativo, não parece? Não, mas eu não gosto muito, mas tolero, entendeu? O que ele fala, nada se presta, mas eu tolero. E era isso, assim, quer dizer, é uma palavra que existe esse sentido. Você aguenta sem matar a pessoa. Não, você matar. Ele é espírita. Se ele não tolerar, ele vem como irmão na próxima. Mas, e a gente tem, né? Você tem esse conceito, né? Mas eu acho que não é esse o conceito que a gente utiliza quando fala nesse tópico, né? Eu acho que a tolerância, no sentido amplo, ela tem o sentido de respeitar uma opinião diversa da minha. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, embora também exista o primeiro sentido, eu acho que quando a gente está falando aqui, então, pelo menos eu estou falando de tolerância no sentido de respeitar, e não de tolerar, aceitar que as pessoas falem, mesmo que eu não vá mudar de opinião. Eu acho que esse é o primeiro ponto crucial da nossa discussão. Que a gente tem que ser tolerância religiosa ou tolerância social no sentido de respeito às opiniões divergentes, porque nós não somos os donos da razão. Então, a gente pode estar pensando errado também. Então, a partir do momento em que a gente pode estar pensando errado, ao admitir que os outros se expressem e respeitar a expressão do outro, é uma possibilidade do caminho evolutivo. Tranquilo essa primeira premissa? E aí, como nada é o acaso, né? Meu primo veio
do Brasil e eu, antes dele vir, eu fiz uma encomenda de um monte de livros, né? Um monte de livros que eu queria. E um deles é um livro que eu recomendo veementemente, não é espírita, é um livro que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, é um historiador israelense. Né? É um historiador israelense. Deve ter em todas as livrarias. Aí, é um best-seller, ele é best-seller há 10 anos. Barack Obama comenta a capa dele. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele não tem nada a ver com o espiritismo, embora tenha tudo a ver com o espiritismo, porque o espiritismo também é ciência. E ele nos apresenta a história dos Homo sapiens, né? E como nós vencemos todos os outros homens. Porque há 150 mil anos atrás, nós éramos pelo menos 6 espécies de Homo convivendo juntos. Homo de Neandertal, Homo rodolphus, e os sapiens, que não passavam de 1000 indivíduos. E por que eu estou falando isso? Porque uma das teorias que nós tínhamos há muito tempo é que os sapiens, e hoje nós somos uma única espécie. Não existem outras espécies. Não. Em espécie, nós somos uma única espécie. Espécie, sob o ponto de vista biológico, são aqueles que podem se manter relações sexuais produzindo um indivíduo fértil, né? Então, um burro e uma égua vão produzir uma mula, mas ele é infértil, né? Embora sejam biologicamente semelhantes. Então, nós somos o único. E durante muito tempo, nós acreditamos historicamente que os Homo sapiens venceram porque eles assassinaram de maneira intolerante todos os demais, inclusive os neandertais. Essa é a grande teoria que se tem e que provavelmente nós aprendemos nos bancos de escola quando nós estudamos sobre isso. No entanto, cientistas modernos visualizaram que o ser humano, sapiens, tem de 4 a 6% de gene neandertal. Opa! E aí tem outras áreas também, tem outros. Ou seja, houve um cruzamento entre os sapiens e os neandertais em um determinado tempo. E alguns cientistas desenvolveram uma teoria de que, na realidade, talvez as duas sejam verdadeiras, mas, em algum determinado momento, os sapiens viveram em congregação, em harmonia, em cooperação com as demais espécies Homo. Isso é interessante porque me leva a crer se nós somos naturalmente tolerantes ou intolerantes ao diferente. Essa é a grande pergunta. Porque se nós, sapiens, somos intolerantes ao diferente, e é isso que nos colocaram na nossa mente desde a nossa formação, todas as vezes que nós vemos um diferente, nós queremos exterminá-lo. Foi assim porque biologicamente nós somos assim, tanto que nós exterminamos os neandertais e todos os outros Homo, né? O que não é verdade. Tá? Porque se a gente for lembrar, nós somos da família primatas superiores, nós temos vários primatas superiores muito parecidos conosco. Chimpanzé, gorila, orangotango, macaco de bonobo. Então nós temos uma série de primatas superiores. Parentes muito próximos, inclusive geneticamente, e que fazem atitudes semelhantes às nossas, enquanto sob o ponto de vista biológico. Mas essa é outra discussão, aí quem quiser ler o livro, leia o livro. Altamente recomendo. Mas o fato é, se nós conseguimos, enquanto primitivos, tolerar as diferenças entre os sapiens e o neandertal, significa que alguns indivíduos sapiens, talvez não todos, sejam naturalmente tolerantes ao diferente. Então, primeira coisa, nós temos que acabar com essa visão biológica de que nós sempre queremos exterminar. Porque isso levou ao descobrimento da América e a suposta... encontramos os índios e exterminamos os índios, que também não é uma verdade. Sabe quem mais matou índio no mundo? Outros índios. Sabe quem foi o segundo que mais matou índios no mundo? Vírus e bactérias. Ao tomar contato com os navegadores que chegavam na América,
os índios que, aliás, um outro livro que eu terminei, um dos livros que eu trouxe, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, recomendo também a leitura, é espetacular quanto nós vivemos em harmonia nesses primeiros instantes do descobrimento. Então, veja, será que nós somos de fato intolerantes ou nós somos criados para sermos intolerantes? Porque a nossa religião, ela é base do quê? Da nossa família, da nossa cultura, do ambiente em que nós vivemos. E não só a nossa religião, como o nosso modo de pensar, embora venhamos com cargas genéticas e carga espiritual, de fato nós somos influenciados na primeira infância e os nossos preconceitos, as nossas discriminações são implantadas na gente, porque a gente tem que definir isso pelo meio social, principalmente, ou por um critério biológico. Por isso a gente estabelece que a gente é intolerante biologicamente, a gente está lutando contra a natureza. Agora, se a gente estabelece que a gente é possível biologicamente sermos tolerantes ao diferente, a intolerância ela é implantada, o preconceito, o racismo, a questão religiosa ela é plantada na família, no ambiente, no estado, aonde nós... E aí é fácil de corrigir. Porque se é biológico é difícil, tem que ter mudança genética. Se ela é através do meio, já é mais fácil, porque é através da educação. Então isso foi interessante, porque esse tema veio ao encontro a 2 dos livros que eu estava lendo. Eu tenho uma mania de ler 5 ao mesmo tempo, diversas áreas. E esses... Você lê pra gente. E a gente começa a questionar. Então, se a gente fala de tolerância e intolerância, e a gente conclui que isso é fruto do meio, o meio pode também ser um instrumento de mudar. E como que a gente pode ser mais tolerante? Porque essa é a questão. Se a gente não é biologicamente intolerante, o único meio de sermos tolerantes, seja socialmente ou religioso, que não deixa de ser, que é só uma outra vertente da tolerância, é educação. Eu não gosto de uma determinada religião. Vou colocar como exemplo meramente ilustrativo, e não é o que eu penso, né? Mas eu não gosto do islamismo. Por quê? Não, porque o islamismo, ele subjuga a mulher. Você já estudou o islamismo? Você já teve a oportunidade de conhecer aquela cultura? Você já teve a oportunidade de ouvir o que... Porque uma coisa é você falar com base, e é isso que é o grande problema hoje da humanidade. Muitas pessoas falam sobre coisas que conhecem superficialmente. Estabelecem conceitos sociais, religiosos, políticos, e entre outras coisas, com base numa superficialidade daquilo que viram. E aí, quando você vai estudar o islamismo, vocês sabiam que o islamismo tem um livro para Maria de Nazaré? Existe um livro dentro do Corão, ou Al-Corão, como algumas pessoas chamam, né? Porque Al significa o, e Corão, livro. Então, seria o livro, né? Então, você não pode chamar Al-Corão ou Corão, tanto faz. Dedicado a Maria de Nazaré. Que não tem no cristianismo, né? Vamos deixar bem claro que não tem no cristianismo. Ora, então alguma coisa está errada nisso, na nossa... Mas depende de como eles escrevem sobre Maria de Nazaré. Lindamente. É isso, a virgem pura, Então todas as mulheres terão que ser a face da Maria de Nazaré que eles caracterizam. Sim. Esse é o grande problema. Aí é a interpretação. Entendeu? Aí é a interpretação. Não, é isso, a interpretação do modelo do Islã é esse, da mulher ter como referência Maria de Nazaré. Então, todas andam betas, não todas necessariamente. Andam assim, todas não podem estudar, não podem não sei o quê, não podem. Porque eles determinaram que é um livro, né, que é uma mulher sagrada, então que todas terão que ser sagradas. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Porque concorrente... Um modelo, né? Um convite a ser... É igual, é a mesma coisa da gente julgar
Não é, o mas americano isso, por um estereótipo. Não é como você vai ver aquela cultura e ela está... Não tem problema, cada um tem seu modo de viver e é Sim. respeitável. Mas você vê as famílias árabes, quando se mudam para os Estados Unidos, os homens imediatamente de bermuda, óculos escuros, camisinha fresca, Sunga. e as mulheres todas vestidas dos pés à cabeça, num calor, como eu vi em Orlando muitas vezes, com crianças no parque, dentro d'água com as crianças, com Mas aqueles vestidos. qual vertente do islamismo? Não, aí não é que sei. tá. É as mulheres que têm que andar, que aqui você vê várias, né? Que podem ir para parque de diversões, podem ir para restaurante, podem ir para qualquer lugar, contanto que seja com aquela vestimenta, e eles não. Mas aí... Eles vão vestidos de americano, entendeu? Então não tem problema, eu acho que não tem problema. Agora, eu acho que se essas mulheres deveriam ter o mesmo direito que eles, não, mas isso, lógico, nem que fosse Maria e mas Jesus. isso não está discutindo, mas essa não é a discussão. Eu acho que é o seguinte... Não é intolerância isso, entendeu? Eu acho que a reivindicação agora das mulheres, né, do outro lado do mundo, quererem essa liberdade de ser uma pessoa, não é questão de intolerância. Não, calma. É questão de você revitalizar a religião, colocar a religião para a realidade atual. Mas essa isso não é intolerância. Essa não é a discussão. Porque, assim, a discussão... isso não tem... Isso é ponto pacífico. Mas a questão é que islamismo nós estamos falando? Vocês estão falando do islamismo no Irã ou estão falando do islamismo no Iraque? Porque o islamismo do Irã sofre influência persa que nada tem a ver com isso. Sim, é isso. E nada tem a ver com isso. É como se nós falamos... mas aí é que tá. Mas a tolerância pressupõe que a gente tenha que conhecer, e não significa que a gente tenha que aprovar o que está... Porque Jesus foi tolerante, mas nunca aprovou o equívoco. Então, veja, isso não há um ponto de discussão que não se pode, em hipótese alguma, seja justificativa nenhuma, subjulgar, seja a mulher pelo sexo, seja a pessoa pela cor, ou a pessoa pela opção sexual. Isso é ponto pacífico. Mas a questão é, nós estamos, de fato, nos aprofundando naquilo que nós estamos discutindo? Nós vamos falar sobre qual tipo de islamismo. Vocês sabiam que a mulher, isso, óbvio, depois da Revolução recente no Irã, mudou radicalmente isso. Mas a Revolução no Irã, que era de origem persa, nunca foi árabe, né? Tinha liberdades muito semelhantes. Iam para a universidade, estudavam, tinham toda uma liberdade. E até porque... e a Revolução Islâmica foi excelente para o Irã, porque o Shah Reza Pahlavi era terrível, então a Revolução Iraniana foi fantástica para a questão disso, mas implementou algo ruim depois. Então, quando a gente fala de tolerância, eu acho que a primeira coisa é a gente poder nos aprofundar sobre o que nós estamos falando, porque senão a gente está colocando os cristãos todos na mesma bacia. E você tem uma vertente do cristianismo que também subjuga a mulher, e nós espíritas somos contra isso. Mas se você fala, não, os cristãos, eles subjugam a mulher. Esse é o ponto da tolerância. Mas qual cristão? Você está falando daqueles que permitem a poligamia, porque é uma vertente do cristianismo, e que vive numa comunidade fechada, ou você está falando do espírita? Você está falando do cristão? Então, eu acho que a tolerância parte através de um processo de educação. Depois, sim, de um processo de conhecimento daquilo que está acontecendo. E quando a gente chega à conclusão de que, como a Marisa falou, que isso aí não tem discussão, é ponto pacífico, está errado. Se você subjuga a mulher, se você subjuga o negro, se você subjuga o homossexual, não importa qual é o cerne, o que você vai usar para justificar, estará errado. Como diz o Livro dos Espíritos. Eu acho que a tolerância religiosa, ela é como a religião seja. Isso. Desde que todo mundo que pratica aquela religião aceita aquilo e faz aquilo e é feliz. Entendeu? Sim. Se é feliz, você respeita. Olha, eu não concordo com aquilo, eu não faria parte daquela congregação daquele jeito, mas eu respeito as pessoas que estão lá, porque elas
foram criadas assim, gostam de ser assim, estão felizes assim. Mas quando você deixa o mundo ir, né, se abrindo todas as informações para todo mundo, e aí você começa a ver que as pessoas de determinada região estão super insatisfeitas, lutando, sendo mortas, sendo sacrificadas, sendo isso e daquilo. Em nome de uma religião. Em nome de uma religião que exige que a mulher seja assim assada, ou que o filho seja assim, entendeu? Botando limites ou que você mate na vida. pessoas em nome dessa religião. Isso aí é uma imposição religiosa, botando limites, né, na vida de alguém impositivamente, porque a pessoa não baixa mais a cabeça, está com raiva, não quer aquilo para si, e está buscando meios de lutar, mas precisa de apoio. Toda vez que a gente quer modificar um pouco a situação, é necessário o apoio para não virar uma tragédia, né? Claro. Porque a intolerância cria tragédia, mas a conversa, o aconselhamento, né? Isso vai mudando as ideias, né? De uma forma mais pacífica. Então, por isso que a intolerância é uma coisa que a gente tem na vida que já devia ter jogado fora há muito tempo. Porque a intolerância é a falta do respeito ao outro, o modo de ser do outro, a escolha do outro, né? É uma falta de respeito. Isso é intolerância, né? E quem pode fazer isso? Deus não faz isso com a gente, é contra tudo que a gente faz. E, no entanto, dá todas as chances, amorosamente, cuidando assim, de um por um, da vida de cada um, da caminhada de cada um, mostrando e dando ideias. Puxa, agora bota ele ali, porque ali ele vai ter vontade de fazer isso e aquilo, de modificar-se, assim, aguardando, né? Então, é como você faz com o filho, como você faz com as pessoas que você ama. Você quer que chegue em algum lugar de uma maneira saudável e boa, mas se não chega, você respeita a escolha do outro. Ora, fulano podia agora estar aqui sentado, mas preferiu viver aí voando, sendo piloto, não vem, não sei o que, o outro está bailando ali, o outro está, né? E a gente está com saudade, né? Mas é assim mesmo, é a escolha de cada um. Né? Outro foi para a guerra, ai, não queria que meu filho fosse para a guerra, mas foi uma escolha. Né? Então, agora, ser intolerante, porque eu não gosto daquilo, não gosto. Não gosto daquele time de futebol que você torce. É umas besteiras, se a gente for ver assim, que é um desrespeito tão grande, a opção sexual do outro, o jeito do cabelo do outro, da roupa, às vezes por não admitir, né, aquele tipo de moda, você deixa de se relacionar com alguém, deixa de ter amizade com, não gosto, fulana, anda assim. E agora foi para outra religião. Quando é de religião, então, eu acho assim terrível. Porque a gente já viveu aqui, nós espíritas, vivemos aqui na América uma discriminação que a gente nunca viu no Brasil. Nunca viu. Mas E olha que é o no país da Brasil liberdade também, né, Marisa? religiosa. No princípio, houve uma discriminação Sim, no Brasil, mas muito grande. a gente não via isso, né? No século XX não se falava ali. 21, então, nem pensar, mas no século XXI, aqui na América, ainda tinha esse tipo de discriminação. Né? As pessoas terem medo. As pessoas que eu conhecia, que viam escondido das suas religiões aqui no centro, faziam tratamento, eu não podia cumprimentar quando chegava no mercado brasileiro. Olhava, a mulher chega a ficar petrificada, com medo que eu falasse. Entrava no restaurante dele, ficava com medo. Eu sempre fui muito assim, né? Uma coisa de baiano mesmo. Aí a pessoa, eu já via, tadinho, já estava, piscava, assim, porque não podia, que o marido não vinha, ou a mãe estava presente, ou o vizinho, ou a amiga. Imagina. E as pessoas se trancavam em suas religiões, principalmente na católica e na evangélica, eles se uniram. Eu gostei por isso, pelo menos isso. Eles se uniram, os pastores e os padres, para todo final de semana, porque os centros todos, a maioria deles, era sempre de domingo, as reuniões. Né? Então, eles se reuniam no sábado e no domingo para fazerem seminários o dia todo, e o povo saía de noite. E as meninas traziam as apostilas mimeografadas naquele tempo. Por que você não deve entrar no centro espírita? O perigo que era. Mas era cada coisa que botava. Do demônio para baixo, né?
Então, era uma coisa. Então, às vezes, você tinha um grupo de amigos que eram evangélicos, você era espírita, e no final de semana não podia dizer para onde ia, porque senão dava problema. Né? Então, essas coisas assim é que eu acho que não cabe mais, né, no mundo atual. Essa falta de isso é uma das coisas, né? É falta de conhecimento, de educação. De educação, de coração. Né? A gente está buscando viver um caminho de onde os momentos de confraternização sejam maiores do que os movimentos de guerra, de desenlace, de perseguição. Né? No Brasil está gritante as perseguições aos diferentes, né? Porque é diferente. Porém, de quê? Depende, é outro tipo, né? Não é diferente. Se é diferente, parece que você é o principal e tem alguma coisa que veio diferente. Então, quando a gente estuda as propostas de Jesus para a nossa caminhada, a gente vai vendo que a intolerância às pessoas, às ideias, ao comportamento, é uma coisa assim que é como se travasse o nosso passo, como se a gente pisasse assim numa poça de uma lama muito dura e a gente fica ali. E aquilo e não consegue mover, porque é um sentimento tão assim que, como é que diz, que você fica preso, né, a uma força tão negativa que ela contamina todos os seus outros movimentos. Então, às vezes, você vai ter um approach, você vai ter a possibilidade de fazer alguma coisa com um grupo de pessoas, mas você já vai lá com aquele olhar assim, e aquele ali, mas e aquele? Você já vai, entendeu? Desvirtuando dos grupos. Então, é muito perigoso, porque, né, a intolerância ela lhe trava a caminhada, lhe trava a capacidade de discernir, né, através das ideias, o que é que pode ser e não ser. Né? E Jesus, será que ele era intolerante? Ele falava as verdades quando eram necessárias, mas ele nunca disse, olha, deixem de seguir o Sinédrio, sigam-me, né? Ou não acreditem naquele profeta que veio, não. Eu vim para dar continuidade à obra. Então, você vê aí um sinal de respeito muito grande. Daí me leva a uma outra pergunta. Quem foi ou o que foi que levou Jesus à crucificação? O pessoal que está aí online, se quiser mandar aí uma palavrinha, o que vocês acham? Né? Mas eu queria, lembrando aqui, essa parte que o Ayrton falou a respeito dos índios, né? Que matou realmente os índios, não foi propriamente o homem branco, né? Foram pestes. E existe uma coisa, eu estava lendo um livro de história outro dia. Com uma única exceção, né? Falando das Américas do Sul. Sim. Se vocês quiserem ver como os americanos, os Estados Unidos acabou com a população indígena em 1800, leiam o livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Ai, maravilhoso. Aí você vai ver como é que... Desculpa. Eu acho que uma coisa liga a outra, porque eu trabalho hoje para os índios americanos. E para quem trabalha para os índios americanos, e você tem conhecimento da doutrina espírita, você não precisa ser médium para entender todo aquele quadro que está ocorrendo ali. Aquilo ali chama-se payback time. É um payback time. Então, eu já tenho aí uma recado para você. Para mim, ótimo. Mas isso aqui que o Ayrton falou sobre os índios, principalmente lá no Brasil, eu estava lendo um livro de história muito interessante, que mencionava muito a respeito do padre Manuel da Nóbrega, que nós sabemos como espíritas, que foi uma das encarnações de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. E também de Anchieta, que chegaram ao Brasil, né, para catequizar os índios, aquela coisa toda, um trabalho. Às vezes eu fico, você tem que ter muito amor ao Cristo e ao que você está fazendo para catequizar pessoas puramente primitivas. E dizia nesse livro que o maior trabalho que eles tiveram, a princípio, foi para combater
a antropofagia, ou seja, o índio da tribo tal, que enfrentava a outra tribo e ganhava, ele poderia se alimentar daquele índio. Coisas bárbaras. Churrasco, literalmente. Exatamente. Mas a gente não pode, olha, faz parte daquele contexto da época. Vamos lembrar, como espíritas, como, né, vivências que nós tivemos, provavelmente tivemos lá. Provavelmente vivenciamos, né, podemos assistir todas aquelas cenas. Então, essa aí foi o quadro iniciante. Eu não ia nem trazer isso, achei isso uma coisa meio brutal, mas como o Ayrton mencionou isso, eu achei interessante adicionar isso aqui. Mas, com relação, a Carol está falando aqui, ó, eu acho que a intolerância vai diminuir proporcionalmente ao aumento da comprovação da encarnação, da reencarnação. Realmente. Tem mais alguém que mandou alguma coisa aí? Não. Porque, na verdade, gente, se a gente for reparar, eu me perguntei isso durante muito tempo. Será que foram os romanos? Será que foi o povo do Sinédrio? Quem é que matou Jesus? Foi aquele soldado que chegou lá com a ordem de prisão, foi o que executou, né? Aí você vê o tal do Longinos, né? Aquele que espetou a lança, e ele é curado imediatamente, ele se converte ao cristianismo. O que matou Jesus foi intolerância religiosa, gente. Eu não suporto aquilo que você está falando. Eu não suporto essa ideia que você tem de um Deus único. E esse Deus é um Deus de amor. E você chegou aqui, né? Você é muito perigoso. Você chegou numa manjedoura, cercado de alguns animais. Você não chegou numa carruagem, como eu esperava. Você não chegou para aniquilar o povo de Roma, o exército romano, e ascender o nosso exército como líder mundial. Então, por isso, eu não te suporto. Você janta com prostitutas, você cura pessoas cegas que, na visão do Sinédrio, são pecadores, nasceram em pecado. Essas eram as palavras do Sinédrio. E você cura também, Ayrton, aos sábados. O sábado, para a gente, é uma coisa que a gente não pode fazer nada. Aquele dia é um dia sagrado. Então, eu te odeio. Eu não te suporto. Por isso, eu vou te crucificar. Eu não te tolero. É basicamente isso, gente. Mas é claro. Pois é. Tá vendo aqui uma amiga nossa aqui que está falando sobre a ignorância. Né? A Márcia, né? A Márcia está falando sobre a ignorância que tem a ver com o que a Carol está falando. Né? À medida que nós que somos espíritas, nós aceitamos o conceito da reencarnação. Mas será que todas as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, será que eles estão preparados para aceitar a reencarnação? Claro que não. Cada um tem o seu momento. E eu me lembro, quando eu era bem mais jovem mesmo, que eu tinha uma família do meu círculo familiar. Aí vem a respeito aqui da ignorância que a Carol estava mencionando. Tinha uma pessoa do meu círculo familiar que conheceu o espiritismo. Uma pessoa que não tinha uma conduta, vamos dizer assim, aceitável aos nossos olhos. Acho que eu já mencionei esse caso antes. E como eu era muito novo, eu falava para minha mãe, eu falava para meus irmãos, como que esse espiritismo, eu achava a figura de Chico Xavier, ela me amedrontava por causa da peruca e do óculos do Chico. Ah, meu Deus. Aí a gente vê que a beleza... Aí a gente... Aí eu uso óculos. O cabelo está em cima, não é peruca. O cabelo está em cima. Mas foi um fato que se passou na minha vida, porque eu era muito novinho, eu não tinha experiência, eu era um ignorante ainda, né, de acordo com a minha idade. E eu falava que aquela pessoa
Que religião é essa que pode aceitar essa pessoa como parte, né, do seu credo? Mas eu não estava conseguindo enxergar, devido à minha tenra idade, que aquela pessoa ela estava conhecendo um momento de trégua na vida dela. Que eu observava essa trégua, eu observava esse momento de calmaria no mar dessa pessoa, dos sentimentos. Hoje, eu consigo enxergar isso. Então, é aquilo que a gente sempre fala, o espiritismo, ele não é para qualquer um. Como o Raul Teixeira fala, o espiritismo é para quem aguenta. Porque nós vamos estudar coisas que às vezes vão, olha, eu sou isso, eu era assim, eu ainda sou isso, eu não consigo sair disso. É preconceito. Hein? Eu só estou pegando os preconceitos. Não, Os palestrantes estão falando. Mas O espiritismo não é para qualquer um. Não, mas Aí nós somos espíritos, Bom, não, então a gente já é, né? A gente está ouvindo essa coisa da intolerância porque quer ouvir. Não que se aplique. Porque Não, isso espíritas aí foi que uma somos... frase, essa foi uma frase, lógico, do Raul Teixeira. Não é que os espíritos são melhores, é porque Não. é mais difícil você manter É porque chegou o meu momento. Não, quer ver Divaldo mesmo, há uns 20 anos atrás, quando, até mais um pouco, encontrei ele em Miami, assim, eu fui lá, ele estava fazendo palestra, mas aí naquele tempo a gente ficava conversando, a palestra, como ele ficou já aqui na casa, né, para lá e para cá, não tinha problema de enchente, ele era mais rigoroso. Mas aí ele conversando e dizendo assim, mas Marisa, pois é, minha, você veio para cá, me falando, né, que eu era baiana, vim para cá, para quê? O que eu ia fazer aqui? E aqui é um lugar muito, né? Aí eu disse, não, eu gosto daqui. Tudo. Aí eu fiquei assim, então, já que estamos assim, tão íntimos, uma conversação assim, né, tão bacana, ele perguntando coisas da minha vida, perguntando a dele, assim, eu vou lhe confessar uma coisa que eu sinto sobre você. E quando eu sinto assim, alguma coisa meio negativa a respeito de alguém, eu gosto quando eu tenho a oportunidade de falar para esse alguém, entendeu? Não guardar para mim. Dividir, porque às vezes eu estou até errado. Aí ele, o que é que você acha de mim? O que foi? Eu disse assim, não, desde que eu morava lá em Salvador, eu ficava meio assim reticente com você, porque eu sempre te achei muito vaidoso. Muito, extremamente vaidoso. Então, isso, às vezes, eu ficava assim, puxa, esse cara fala tão bem, fala coisas tão bacanas, e por que esse negócio? Né? Aí pensei, o seu cabelo, por exemplo, né? É sempre desta cor. Pior que ele está mais novo naquela época. Aí ele disse assim, mas eu vou lhe dizer um segredo. Pode contar, mas eu digo como segredo. O que foi? Eu disse, eu ainda sou muito vaidoso. Então, minhas roupas, meu cabelo, e tudo isso eu ainda tenho, assim, eu gosto que seja assim, que seja, eu escolho, entendeu? Tenho aquela coisa, visto qualquer coisa, não. Eu quero daquele jeito, a calça é assim, o sapato, eu sou assim, mas eu sei que tenho que ficar menos vaidoso. E o cabelo não vou deixar esse branco de fora de jeito nenhum. Mas você fica bonitinho, grisalhinho, não. Mas aí depois, agora, quando eu comecei a ficar com meus cabelos brancos, meninas diziam assim, Marisa, não pinte o cabelo mais não, porque você tem pouco branco, né? Eu dizia, eu não, Deus me livre, quando eu me olho já o cabelo ficando branco, eu tomo um susto. Ó, né? Menina, e para eu deixar né, normal, como está agora, sem pintar, eu fiquei pensando nisso. Eu disse assim, minha casa tem uma coisa que é implacável, né? Tá branco, não vai ter jeito, mas vai ser preto, mas de jeito nenhum. Então, ainda tem uns aqui, como ela diz, né? Ainda não tem uns aí por aí, escondidinho. Eu disse, vou deixar isso para lá. Mas eu vi que é uma coisa, acho que principalmente para as mulheres, né? É mais assim, impactante do que para o homem. Mas aí eu vi o que é, né? A vaidade. E como eu não tenho muita vaidade, essa se apresentou, porque eu nunca fui muito vaidosa, mesmo jovem, tudo, quero assim, nunca fui pro. Mas aí uma coisa que, né? E aí você poderia me taxar de vaidosa, né? Eu poderia dizer, puxa, só uma mulher vaidosa, eu não quero ficar com cabelo branco.
Eu não sei o que eu fiz, eu dei graças a Deus que agora é moda todo mundo ficar de cabelo branco. Eu se imagine se fosse no período que ninguém, né, que realmente se pintava o cabelo, se escondia o branco, né? Ave Maria, ia ser um terror ter que ficar pintando o cabelo. Então, assim, são coisas que às vezes a gente sente a É um respeito. problema que eu não votei. Dessa pessoa. Então, por isso que ele se nascer um pouquinho, ele tira. Marisa, você sabe uma das coisas mais impressionantes que foi o pós-Covid? Foi a quantidade de gente que saía com o cabelo branco. Porque você ficava dentro de casa, né? Foi mesmo, Não tinha muita gente salão assumiu, aberto, não né? foi o branco. Aí o pessoal falou, olha, vai ser é o que é. O cabelo cresceu, não tinha tinta, o salão está fechado, né? Então, assim, 3 meses foi o suficiente para abrir assim, essa moda, né? Aí virou moda. Foi assim que eu descobri que eu tinha cabelo branco. Porque estava longe de giz, eu não podia ver giz. Aí eu disse, rapaz, eu tenho cabelo branco no cabo, eu que coisa. Mas uma vez eu vi uma reportagem do Val sobre isso, e a explicação que deu também, que eu achei lógico, é o seguinte: ele é uma pessoa pública, né? Ele tem que ter uma certa aparência, não simplesmente vaidade. Ele é um pouco vaidoso mesmo, não tem? Sim, mas o cabelo branco não quer dizer que a pessoa fique feia. Não, mas é uma certa maneira de querer se apresentar mais rigoroso, mais jovem, né? E era a época também. Não existia essa liberdade de cabelo, se você poder usar o cabelo do jeito que quiser. Então, isso quer dizer que ninguém mais precisa pintar o cabelo de agora em diante? Eu acho que agora está sendo assim. Eu achei ótimo, porque agora é assim. Quem quer, pinta. Quem não quer, não pinta. Eu acho que a Antes não, tolerância você é essa, né? queria não pintar, mas era obrigada a seguir né? A todo mundo faz, eu também tenho que fazer. Agora não, o negócio, né? Por isso que às vezes essas pandemias vêm, não é só para destruir nada, não. É também para deixar a gente mais livre, é para libertar a gente de diversas coisas. Né? Você nem lembra mais do cabelo, porque tem o Covid para poder lembrar. Não é? E muita gente, a partir daí, né? E a aceitação. E a aceitação. Mas, Maria, só um comentário. Eu lembro que no Brasil, antigamente, eu, como negra, tinha que alisar o cabelo para poder ter um trabalho. Também, Para ser aceita socialmente. Isso. Então, não era assim. Não era, hoje em dia não. Hoje em dia, qualquer pessoa com o cabelo crespo, cabelo liso, cabelo como for, porque às vezes a própria pessoa também não aceitava. Aí todo mundo tem cabelo liso, o meu é crespo, então eu não quero. Entendeu? Eu acho que você chegou num ponto. Desculpa, eu queria falar uma coisa que eu acho que atualmente, eu acho que essa ficha, de uma certa forma, caiu, porque você está vendo a mídia toda trabalhando. Trabalhando, mas trabalhando como eu, na minha idade, eu nunca vi trabalhar e falar com toda clareza. Para ver se as pessoas se sentem aceitas do jeito que são. Não é que alguém foi lá e impôs, foi aparecendo, foi crescendo, e hoje assumiu um tamanho tão grande que há uma respeitabilidade. Não, mas e há também uma coisa, peraí que eu só isso, e deve ser isso, você como advogado, é que agora também é crime você discriminar pessoas. Chegou nesse ponto. Sempre foi horrível você discriminar alguém, o irmão, que é tudo que, né, que a gente faz, que desrespeita o outro, que trava o passo do outro, é a pior forma que tem de ser, é você não ser respeitoso, não ser, você não achar que aquela pessoa é igual a você. Você se achar superior a alguém por causa da cor do cabelo, de qualquer coisa que tenha, de dinheiro, qualquer coisa. Então, essa forma agora de, pelo menos no Brasil, aqui sempre teve, né? Mas no Brasil agora é uma penalidade mesmo, né? Rigorosa. Mas eu acho que a Vanessa chegou num ponto que eu acho que é crucial para a nossa palestra. E só para repetir para o pessoal que não ouviu, porque nem todo mundo ouviu na rede, né? Porque todo mundo ouviu, mas a Vanessa disse que há um tempo atrás no Brasil, para que ela pudesse ter um emprego, ela tinha que alisar o cabelo, porque se ela mantivesse o cabelo normal crespo, que é o normal, né? Não era aceito. Não era aceito. E aí nós chegamos num ponto que é muito importante. Qual é a religião que sofre o maior tipo de intolerância? Não. É o candomblé.
é a Umbanda, e porque nessa intolerância ainda está atrelada o racismo. Exatamente. Porque as religiões de matriz africanas, né, vou colocar de maneira bem ampla, porque eu não sou um especialista nessas religiões, e posso até falar uma grande besteira aqui, então, mas o pouco que eu conheço, né, elas são praticadas muitas vezes por afrodescendentes, embora não seja essa restrição, né, e que sofrem até hoje, no Brasil e no mundo, o maior intolerância religiosa está atrelado ao racismo, que ainda está vigente e existente na sociedade mundial. Não é na sociedade brasileira, mundial. Então, se a gente não fala de intolerância sob o ponto de vista macro, porque se você teve que alisar o seu cabelo para conseguir um emprego, isso é uma intolerância racial, vamos colocar entre aspas essa expressão. E por que isso existe? Claro que é fruto da escravidão, é fruto de várias atitudes que foram tomadas pós-escravidão e que cabe a nós. E aí nós chegamos num ponto, eu acho que o Ronaldo colocou, e a gente veio falando, que é, primeiro, é impossível nós termos um cristão intolerante. São duas coisas incompatíveis. Ou você é cristão, ou você é intolerante. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque Cristo foi crucificado porque ele desafiou todas as regras do sistema. Ele chegou e falou, tá tudo errado essas leis. Mas qual leis que estão erradas? Não são as leis divinas que os profetas estão falando. Era a interpretação da lei. Por quê? E ele falou assim, e tem mais. Uma das coisas que ele usou é, você tem que amar o seu inimigo. Ou seja, não é ser tolerante com o inimigo. É amar o inimigo. A tolerância está antes. Né? Ou seja, como é que você pode ser cristão, que você tem um dever de amar o inimigo, e não respeitar as diferenças sociais, as diferenças culturais, as diferenças raciais, entre aspas, eu quero deixar bem claro que não existe raça, né? Não existe essa diferença de raça, nós somos todos da mesma raça, né? Sapiens, então somos todos homo sapiens, como diria a ex-presidente do Brasil, mulheres sapiens também, né? Homo e mulheres sapiens, e hétero sapiens, alguns, né? Alguns são homo sapiens, outros são héteros, é uma brincadeira, naturalmente, mas somos todos sapiens. Então, ou seja, não existe essa diferença. Então, ser cristão é você amar o inimigo e combater essas regras sociais todos os dias que foram colocadas na gente. Porque se nós não somos biologicamente preconceituosos, se vivemos a chave, e os grandes historiadores estão dizendo que a chave do sucesso, não só dos sapiens, como da humanidade, foi a cooperação e não a guerra, nós evoluímos muito mais em cooperação do que em momentos bélicos, né? Então, a gente tem que combater essa forma de intolerância, porque o cristianismo não tolera a intolerância. É incompatível. É incompatível. Cristo, e aí eu acho que eu gosto desse exemplo, que a Marisa citou sobre a questão, porque o ponto da intolerância é o seguinte, uma coisa é você chegar numa determinada situação e nós temos uma divergência de ideias. Até aqui é fácil, essa é a parte fácil da tolerância. A parte fácil da tolerância é quando eu penso uma coisa, você pensa outra, eu tento entender o seu lado, você tenta entender o meu, e beleza. Esse é fácil. Essa é a parte mais fácil da tolerância. Porque a parte difícil da tolerância é quando a gente depara com uma religião que subjuga a mulher. Quando a gente depara com uma atitude do próximo que é ilegal, imoral, inadequada, antiética. Porque senão você fala assim, não, eu sou racista. Você tem que ser tolerante comigo. Como assim?
Não estou entendendo qual é. Veja, não é assim que funciona. E aí é que está o Cristo. Mas Cristo também nos ensinou isso. Cristo também nos ensinou esse caminho. O que Cristo falou? E eu gosto do exemplo porque o Cristo era genial, né? Ele é genial. Mas ele deu o exemplo. Ele falou assim, eu sou médico dos doentes, Pedro. E ele usou o exemplo do médico. Porque o médico é o cara intolerante à doença, mas não ao paciente. Se você chegar lá, por exemplo, olha, doutor, eu estou com câncer. Você não tem problema, vou resolver o seu problema. Ele pega uma arma, tira na sua cabeça, acabou o câncer. Resolve o problema? Resolve. Mas é isso que o médico faz? Não. Ou então, você chega, claro, estou com câncer, doutor. Que absurdo. Como é que você pode estar com câncer? Aí ele acaba com o paciente. Não. O que ele quer acabar? Com o câncer. E não com o paciente. E foi o que Jesus nos ensinou. Eu sou contra o pecado, não contra o pecador. Então, quando Jesus pega Maria Madalena, essa é outra coisa, foi crucificado porque ele falou assim, porque na cultura judaica daquele tempo, se você era puro e tinha contato com um impuro, você se perdia a sua qualidade de puro. Por isso que o sacerdote não podia encostar não pode até hoje encostar num defunto. Por isso que ele não pode. Por isso que na história ele não socorreria o caído, porque ele não sabia se estava vivo, se estava morto, na parábola do bom samaritano. Então era a cultura da época. E Jesus veio mostrar exatamente o oposto. Ele falou assim, não, se você é puro, né? E se você encosta no impuro, você pode transformar o impuro. Porque ninguém é impuro enquanto pessoa. A impureza está na ação. Por isso que quando ele pega a mulher adulta, ele fala o que para ela? Tá certo, faça o adultério, vá lá, não tem problema nenhum, porque eu sou um cara tolerante. Foi isso que ele falou? Não foi. Ele entendeu, ele tolerou aquela situação. Por quê? Porque o que é ser uma mulher adúltera na sociedade atual de 2023 é muito diferente do que era ser adúltera em 0, né? Sei lá, 31, 32, né? É muito diferente. Para a sociedade judaica daquele tempo, pelas leis mosaicas, na sua interpretação, né? Porque já era outra interpretação, não era o que Moisés trouxe, mas já era a interpretação, ele diz assim, se você casou, né? Uma mulher casou com um cara. Esse cara não tem filho. E esse cara morreu. Ela tinha que casar com o irmão desse cara. Se esse cara morresse de novo, não tivesse filho, ela tinha que ir para o outro irmão. Até ter um irmão para ela. E se ela não tivesse um irmão para ela, o que ia acontecer? Ela só tinha irmã. Beleza. Ela ia ter que ser viúva. Como ela não teve filho e não teve um marido para cuidar dela, ela jamais ia poder ter nenhum tipo de relação com qualquer tipo de homem, porque senão ela seria adulta. Mesmo viúva. Ou seja, isso também é adultério. E aí, isso fica bem claro. E Mateus é fantástico, quando ele coloca, inclusive, a mulher, na genealogia de Jesus, no primeiro passagem de Mateus, uma daquelas, só tem 6 mulheres citadas. Uma delas é a que casou com um irmão, não teve filho, com outro irmão, não teve filho, não teve e tal, e ela ficou sozinha e seduziu o sogro. E seduziu o sogro. Essa é a parente de Jesus. Seduziu o sogro para poder. Essa é uma das 6. A única pura é Maria, que teve filho antes de casar. E não foi com o anjo Gabriel, porque isso seria biologicamente impossível. Então, quer dizer, leiam e entendam. E por que Jesus coloca essas mulheres lá? Para parar de ter preconceito. Para ser tolerante com as pessoas e condenar o pecado, não o pecador. Se aquilo for pecado. Então, quando a gente se depara a uma religião, a uma cultura, a um hábito,
Isso pode ser com qualquer situação. Porque a parte fácil é você entender, não tem problema, a gente tem uma divergência de ideia. Mas quando você se depara com aquela cultura, com aquela religião, com aquela situação, com aquela forma que é ilegal, que é imoral, que é inadequada, que é antiética, que é preconceituosa, como nós vamos ser tolerantes? Somos tolerantes com a pessoa, não com a falta dela. Veja como Jesus ensina. Em relação ao homem, lá do que a mulher, né, a irmã do irmão e o homem, tá errado. Porque era a interpretação. Você está me perguntando o que em relação ao homem? Por que ele podia? Não, por que ele podia? Porque era a lei feita por homens. Imperfeitos, inadequados, que... Né? Ele podia ter quantas mulheres pudessem O homem... sustentar até hoje. Isso. E na época antes de Jesus... Até hoje lá, né? Pode. Aqui não. O Jacó da Bíblia, que tem a escada de Jacó, que é toda aquela situação. Quantas mulheres ele tinha? Diná não era filha da mulher que ele mais gostava? Ele tinha um outro que eles não gostavam. Mas é por isso que na genealogia de Jesus está lá as mulheres que cometeram desvios para mostrar que essas são minhas ascendentes. E mesmo assim eu sou Jesus Cristo, Salvador, Não Messias. tem nada a ver uma coisa com outra. Para mostrar que a gente tem que ser tolerante, para mostrar que a gente tem que... Por quê? Porque está lá também a mulher de Davi. Davi, o rei Davi, o queridinho da Bíblia. Que manda um amigo lá para a guerra para pegar a mulher dele. Não sou eu que estou inventando essa história. Leiam a história de Davi. Ele bíblica. Aí, eu acho essa passagem da mulher adúltera que é levada à praça pública para ser lapidada, né? Porque era uma lei que deixava que eles fizessem isso. A mulher, aliás, a lei mosaica falava da mulher e o homem, né? Que fosse pego no adultério. Mas quem é que foi levado à praça pública? Ela fez o ato sozinho? É o que eu sempre pergunto. Tinha um comparsa. Quem que adultera mais, o homem ou a mulher? Não, atual ou antes? Quem que adultera mais? Os dois, porque uma andorinha só não faz nada. Exato, o homem ou a mulher, porque um adultera com o outro, né? Mas você já reparou que ali existe, naquela situação ali em particular, nós podemos ver claramente os dois casos. Tanto um caso de extrema intolerância, e são daqueles homens que levam a mulher para ser apedrejada. Eu não tolero esse ato. Nós sabemos que muitos deles provavelmente fariam coisas desse tipo. E estavam fazendo. Sim, mas é a lei. Mas é a lei. E eu sou intolerante, eu odeio essa mulher porque ela foi pega no ato. Esse é o ato da intolerância. Quem teve a maior tolerância ali? Foi Jesus. A gente vê ali, é muito clara a armadilha que foi feita para pegar o Cristo. Mestre, a lei mosaica nos permite lapidar essa mulher em praça pública porque ela foi pega no ato do adultério. E tu, que dizes? Ora, se eu fosse a favor de Moisés, eu estava indo contra a minha lei de amor, a lei de amor de um Deus que eu falo. Se eu fosse contra, eu estaria criando uma guerra. Você está indo contra Moisés? E o que ele fala ali? Dentro de vós, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo ali Todo mundo era pecador, todo mundo jogou as pedras e foram para casa com o rabinho entre as pernas, como a gente sabe, um ditado popular. Então, a gente vê a inteligência ali grandiosa. É muito bonito isso. Ali, para mim, esse exemplo é o total exemplo da intolerância, da raiva, do ódio e da total tolerância. Olha, eu sei do que vocês fazem, eu sei daquilo que vocês são capazes e farão se eu não estiver aqui. Porque aquela mulher seria morta. E ele falou, eu também não te condeno. Exatamente. Vá e não peques mais. Essa é a parte que ele condena o pecado. E não o pecador. Vá e não cometes mais.
Para quê? Para que você não passe por uma situação Por isso que a dessa. intolerância ela tem que ser retirada de dentro de nós através do exercício. Todas as vezes que eu divergi do comportamento, das ideias, do jeito de ser de alguém, quando aquilo, mas sabe, porque, né, quando você não tolera alguma coisa, você chega a sentir uma coisa negativa a respeito do outro, né? E fulano como se fosse uma coisa que você rechaça, como se aquela pessoa estivesse cometendo um crime, como se aquela pessoa fosse a pior pessoa, né? Então, se a gente não tiver um exercício de amor nessas horas, de dizer, peraí, não, por que eu estou com tanta raiva? Porque eu estou com raiva de mim, porque eu me vejo naquele ato que a pessoa está fazendo. Que eu não tolero. Eu não me tolero. Então, eu tenho que me perdoar, porque a tolerância te leva ao auto-perdão. Porque muitas coisas que a gente vê no outro é porque estão ainda dentro de nós ardendo. Né? O auto-preconceito. Temos muito isso contra nós mesmos, com coisas do nosso passado espiritual que a gente nem que fica mordendo assim, às vezes, né? Então, todas as vezes que a gente consegue manter um equilíbrio diante de alguma coisa que há um tempo atrás lhe chocava, é porque você está se auto-perdoando. Agora, Você, puxando esse gancho do Ronaldo, que ele falou que o espiritismo não é para qualquer um, é para Raul falou, viu? os fortes, né? Como é que é? Não, Mas, ele falou que não é para quem quer, para quem aguenta. é para quem aguenta. Por quê? Porque se é incompatível para o cristão ser intolerante, mais ainda é para o espiritista, né? Eu e o Emmanuel, né? Eu e o Emmanuel. Para o espírita, é menos ainda possível. Porque e aí eu entendo essa frase, não do ponto de vista que nós somos melhores, é que nós somos Exatamente. mais cobrados. Exatamente. Porque nós temos acesso a mais conhecimento. A gente deu uma voltinha a mais. Nós temos acesso, aí puxando também a sardinha para minha namorada, né? Então, ao processo reencarnatório. Nós temos acesso à forma de o processo reencarnatório. Nós sabemos que as nossas atitudes, elas serão resultado, né, terão consequências numa ação, numa lei de causa e efeito, se nós somos intolerantes com uma determinada situação específica, o que você acha que você vem na próxima encarnação para aprender a tolerar? Não, eu sou... Isso não significa como punição, é como aprendizado. Não, eu não gosto de determinado tipo de pessoa. Onde é que você vai nascer? Porque você precisa aprender a tolerar essas pessoas, para você poder entender que essas pessoas que você supostamente diz que não gosta, são seres humanos iguais a você. Que você tenha olhos de enxergá-los realmente. E também passar por aquela intolerância para você ver o quanto dói. Para você o quanto é difícil. Então é esse que eu acho que é o grande ponto. Então, se é muito inadequado, para não dizer o mínimo, né, ser cristão e intolerante, é mais ainda, é mais aprofundado ser espírita e intolerante, porque sabemos das consequências de nossas atitudes, do processo reencarnatório, da lei de causa e efeito, de todas as artimanhas da espiritualidade para fazer com que a gente progrida. Bom, eu vou encerrar minha parte aqui. O relógio Eu vira. estava lembrando aqui de dois fatos. Não, essa já é meu encerramento. Esse já é o seu, né? Então, o meu. Depois o Ronaldo fica com os próximos 30 minutos, é com o Ronaldo. Posso 30 minutos comigo? Eu estava lembrando, primeiro eu pensei em Marta e Maria com Jesus, né? Então, duas irmãs, as irmãs de Lázaro, e como Jesus sempre que ia a Betsaida, Betsaida, né?
ele pousava na casa deles, ia lá, porque era muito amigo da família. E aí, quando Marta e Maria souberam, ó, Jesus está vindo aí, vai para a casa de vocês. Ai, meu Deus, lá se vai Marta correndo, né? Aquela mania de limpeza que ela tinha, né? Maria era mais sonhadora, mas Marta era diligente, aí já foi, bora limpar a casa, e arruma, e faz comida, e não sei o quê. Mas nisso aí Jesus chega, né? Ela continua ajeitando as coisas, e Maria, muito esperta, aí não, vai lá sentar, porque Jesus ia falar, né? Estava lá com algumas pessoas, e para Jesus falar, então ela já sentava, né? Ah, Marta aí se dane. Quando olha de lá, aquela falando aquele negócio, né? Ela aí não aguenta, vai lá e diz a Jesus, que eram amigos, né? Jesus, fala com ela, estou aqui fazendo tudo sozinha, e ela aí sentadinha, não sei o quê. E Jesus, que não, sempre contemporizava, né? Aí ele, Marta, por que você se avexa tanto, né? Está tudo certo, é que Maria escolheu a melhor parte. Ela não disse que ela estava com uma parte ruim. Ou seja, você escolheu a ruim, ela está com a melhor. Você escolheu servir comida para Jesus, mas ela escolheu a melhor parte. Então, se acalme. Mas são aquelas pessoas que têm esse temperamento mais diligente, mais de botar as coisas em ordem, né? Para receber alguém. Tem aqueles que já estão pensando no papo, na festa, na companhia da pessoa, né? São diferentes pessoas. Você não pode dizer que um está certo e outro errado, né? Por isso que a gente sempre diz, né, que a gente tem que ter as mãos operosas de Marta, não menos ser aquela pessoa só viver, né, ao Deus dará, mas ter o coração de Maria. Então, a gente tem que ter esses dois lados. Precisa se fazer, vamos botar a mão na massa e vamos fazer, trabalhar, cuidar, né, transformar o material, mas tem que estar com o espiritual em dia para poder aproveitar o que vem daqui. Né? Como a gente faz algumas coisas aqui no centro, aí você vem, arruma, faz tudo para a festa, para o café da manhã, que vai ter no Dia das Mães, bacana, e tudo, e na hora você diz, ai, já cansei, vou para casa, viu? Quer dizer, na hora que vai começar a confraternização, a palestra, ver as pessoas, você pega a bolsa e vai para cá porque cansou. Toma banho, rapaz, então não faça, seja só venha no dia, né? Que outros aguentarão. Então, essas coisas que a gente tem que ter, o olhar para o material, sim, precisamos. Não vamos viver só nas nuvens, né? Rezando, não sei o quê, ai, Jesus. Jesus trabalhava pra caramba, né? Trabalhou de carpinteiro, menino, papai. E fora aquele povo que caminhava aparecendo, né? Hoje a gente tem carro. Já pensou? Que beleza. Ai, mas o centro é lá em Miami, a gente não quer ir, né? Mas o centro lá, esse centro de vocês é tão difícil, mas eu vou ver se eu vou. Né? Mas e a gente vai de carro? E naquele tempo, né, que as pessoas se esforçavam tanto, e quantas pessoas hoje se esforçam tanto para serem aceitas, para serem... Um sentimento de culpa agora. Por quê? Você não queria ir para amanhã. Não vou, a gente vai junto, aí não para. Então, a divergência, as diferenças, graças a Deus, elas vão existir. Porque se a gente fosse todo mundo igual, a gente não ia se aguentar, a gente precisa se matar do mesmo jeito. O bom é a diferença, o bom é a gente se completar, um ser assim, outro ser assado, e a gente se gostar e participar de tudo juntos. Mas quando a gente procura um clube onde todos pensam iguais, sejam iguais, gostem das mesmas coisas, é o maior, né? É muito chato, muito chato. Por isso que centro espírita é assim, entre a gente sai gente, entre a gente sai gente. Por isso, por causa da diversidade. Mas quando entram pessoas, muitas pessoas mais antigas, assim, puxa, essa pessoa dá muito trabalho, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. É assim, graças a Deus. Se entrou por aquela porta, meu amigo, é porque é nosso, vamos, e vamos querer bem. É o primeiro, quando a pessoa que você encontra aqui no centro lhe causar qualquer coisa assim que você resista um pouquinho, não diga intolerância, aquela resistência básica, passe a olhar diferente, vá lá, cumprimente, sente, procure saber quem é, porque ali é o aprendizado, né? Ali é a oportunidade que a vida está lhe dando
para dizer, olha, você está aqui num lugar que está porque quer. Não é seu trabalho, não é nada que você tem obrigação de estar. É isso, você está aqui por um chamamento íntimo. Os espíritos estão lhe trazendo. E olha o esforço que eles fazem para trazer a gente, Ave Maria. Que, né, a gente sempre diz, não, hoje eu vou fazer não sei o quê. A gente está em casa, assim, buscando o que fazer. Não tem mais nada, a gente vem para o centro. Ó, Jeff, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é mesmo, às vezes a gente está assim, né? Poxa, hoje podia não ir, né? Hoje é só uma palestra lá, os meninos falando. Escutar meu primo falar o tempo todo, já escuto ele no final de semana inteiro. Mas aí a gente sente, né? E às vezes quando eles são, eu gosto quando eles são bastante veementes, assim, dão uma cacetada, trazem um pensamento mesmo assim, ou vai ou racha, sabe? Eu gosto assim, que é porque aí empurra a gente. Então, quando a gente está num lugar desse, é para falar dessas coisas que nos perseguem, nos travam os passos, nos atrasam o crescimento, é para ouvir essas coisas. E nós que falamos aqui é para a gente se ouvir. É para ler em casa e dizer, meu Deus, eu vou falar disso, oh, Jesus, meu Deus. Entendeu? Porque mesmo assim, falando e ouvindo a gente chega no outro dia, você está fazendo a mesma bobagem. A única coisa que acontece às vezes é que você faz a bobagem e assim, mas rapaz, Deus está vendo, ontem mesmo estava falando sobre isso. Olha agora a olhada que eu dei para aquele cara que está ali dentro do carro fumando, com a família dentro do carro, e eu sou contra o cigarro, sou contra essa poluição, entendeu? Quer dizer, são coisas assim, são coisinhas que a gente sai catando. Então, é muito melhor a gente, quando sair de manhã para qualquer coisa, sair à tarde, sair à noite, sair para o trabalho, sair para o lazer, para onde for, dizer assim, eu quero sair com os olhos de Jesus. Vai ser difícil, mas que meus olhos olhem para as pessoas, para as coisas, para os acontecimentos, da melhor maneira que eu puder, para que na hora, se eu não puder fazer nada, eu possa olhar e dizer, puxa, que essa pessoa melhore, que essa pessoa se salve, que aquela parede não caia mais, que aquela chuva não derrube mais aquelas casas. Ter uma força espontânea na hora do acontecimento. E não dizer assim, não, agora eu vou rezar porque está todo mundo rezando. É para pedir, né? Para fulano, vamos pedir. Não, sabe? Fazer coisas que sejam espontâneas. Porque aí a gente sabe que está tudo retornando de volta à nossa fonte vazia lá dentro, né? A próxima meia hora... Na minha última meia hora... Brincadeira. Mas é um fato bem interessante a respeito... Foi mencionado aqui o candomblé. Ontem eu vi uma cena muito triste que saiu do jornal brasileiro, do noticiário brasileiro. Era uma família de pessoas do candomblé que chamaram um Uber. Quando o Uber chegou, o motorista se recusou a levar as pessoas por causa da vestimenta que ali ele reconhecia que eram pessoas do candomblé. Uma coisa muito triste. O Brasil, gente, é um país que tem uma diversidade fora do comum. Nós temos pessoas ali de todas as nações, de todos os países do mundo. E como não esperar religiões diferentes? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, se não me engano. E todas as três crianças e a mãe branca. Pois é. Mas assim, quando ele viu a roupa, ele já não viu o carro. Né? Mandou porque a menina estava dentro do carro, mandou que a menina saísse. Então, isso é um quadro muito triste para nós assistirmos. Mas não é só o motorista do Uber. Né? Francisco de Paula Cândido Xavier, porque esse era o nome do Chico, o de Paula foi retirado. Sabe por quê? Porque durante a ditadura militar exigia-se uma lista de presenças nas casas espíritas. O Chico fazia reuniões na casa da família Perácio. A família Perácio foi a que deu a luz ao Chico. Olha, você é médium. Você tem a comunicação com os espíritos. Você foi a que deu a luz no túnel do Chico. Quem assiste o filme da vida do Chico Xavier vai ver esse casal ali. Então, quando ele começou a trabalhar na Fazenda Modelo para Rômulo Joviano, ele trabalhava para a família Joviano. Ligaram para lá e falaram, você tem o Francisco de Paula da Cândido Xavier que trabalha aí?
foi necessário que fosse retirado o nome dele, porque a fazenda dele era uma fazenda do Estado. Se não retirasse, ele seria preso ou a fazenda seria fechada. Então, mas como é que isso foi mudado? A ditadura passou. Né? Como é que esse preconceito contra o espiritismo começou a ser modificado? Pelas ações do Chico. O Chico tinha uma bondade naquele coração que é inexplicável. Né? Como que um homem, com todas aquelas doenças, conseguia ficar até altas horas da madrugada confabulando com as pessoas e já tinha dado a carta? Como? Tanto amor. Ele recebeu tanto dinheiro daquelas obras, recebeu fazendas e devolveu. E devolveu. Aquilo não seria bom. Quantas doações? Ele seria um homem bilionário, provavelmente. Foi tudo para caridade. Então, gente, é o exemplo que arrasta multidões. Não foi mais ou menos isso que Jesus fez? Né? Eu creio que a ditadura era a ditadura de Vargas, né? Naquela época, não militar. Porque na ditadura de Vargas houve proibição expressa. Exatamente. Então, Jesus, quando vai ser crucificado, que o soldado, o Longinos, coloca a lança nele para certificar que ele estava morto, e que cai ali uma gota, e que ele era cego e já não estava mais na linha de frente dos soldados romanos, já estava assim, praticamente retired. Né? Ele é curado instantaneamente. Quando ele é curado, ele se torna cristão por convicção. Esse é um homem de Deus. E ele foge, ele é perseguido, e depois ele é degolado, o que é oferecido a ele. Ou você volta para o império, para o patriciado, como soldado romano, ou você vai ser morto, executado aqui. Então ele execute. E ele é arrancado as línguas dele. Querem saber um pouquinho mais sobre Longinos? Leiam Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, que você vai saber quem ele veio a ser e a grande importância que ele teve dentro do cenário brasileiro. Eu não vou falar quem é. Mas eu quero encerrar com a regra áurea do Cristo, que não é apenas do cristianismo. Todas as religiões responsáveis que te levam a Deus, a um melhoramento, ela tem uma frase parecida. E eu fiz um erro, desculpa, Marisa, eu tive isso no meu pensamento, eu queria trazer hoje e eu não escrevi. Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, como a Ayrton disse que mencionou, e a Marisa também, se você é cristão, não há espaço para a intolerância. Não há espaço para o desamor. Essa intolerância não apenas religiosa, ela seja na política, ela seja na familiar, em qualquer área. Essa regra áurea, ela tem que estar entre nós, em todos os momentos. Hoje eu falei, eu não consegui olhar para aquela pessoa com amor, como se fosse o meu próximo. Então, na próxima vez, nós vamos fazer melhor. Tá bom? Obrigado pela presença de todos.